Esse é o momento de reflexão e nós iremos refletir sobre o medo. Então vou pedir para você divulgar, compartilhar, se inscrever, dar o seu like aí. Em Gênesis 1:26, Deus fala assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, domine sobre os peixes dos mares, as aves do céu, os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que andam na terra. Então, quando Deus criou o homem, Ele criou para dominar, para o homem controlar, dominar, ter domínio sobre essa terra e não ser dominado. Mas, infelizmente, o que nós vemos, os homens estão sendo dominados pelos outros homens, dominados por medo, né? Síndrome do pânico. Então, isso está dominando. E não foi Deus que criou o homem para isso. Deus fala que Ele deu para o homem, Ele não deu para o homem espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de moderação. Então, o espírito de covardia, Deus não deu isso para nós. Deus nos criou para nós dominarmos esse mundo. Quando Deus criou a terra, Ele criou para a gente dominar. Vão vir circunstâncias, vão vir desafios na nossa vida, que vai querer nos trazer medo. Mas eu falo, o medo pode vir, mas ele não pode dominar. Você tem que controlar. E Paulo fala muito interessante, ele é experiente nisso, né? Ele já foi apedrejado, açoite, já passou todas as coisas. Ele fala assim, ó, quando viemos para Macedônia, não tivemos alívio, muito pelo contrário, né? Fomos atribulados em tudo. Luta por fora e temor por dentro. O que está dizendo? Veio o medo, veio situações que trouxeram medo para ele, mas isso não prevaleceu. Ele venceu o medo. Essa situação, o medo vai vir, talvez você entre num empreendimento, aquele medo daquilo que você vai fazer, mas ele não pode dominar. Você vai dirigir um carro, né? Muitas vezes as pessoas pararam de dirigir o carro porque tem medo, ou não consegue nem dirigir, né? Nunca dirigiu, mas por causa do medo. A gente não pode deixar o medo dominar, nós temos que vencer ele. Você precisa confiar no Senhor e Deus vai te ajudar. Deus fala assim, se você passar pelas águas, eu vou estar junto com você. Se você passar pelo rio, ele não vai submerger. Se você passar pelo fogo, ele não vai te queimar e nem vai arder, porque Deus está com você. Ele pega você pela mão direita e fala, confia em mim, eu sou com você. Então você precisa acreditar em Deus, você precisa confiar, que dependente da circunstância que se levantou, dependente daquilo que você está se levantando sobre você, você vai vencer. Você não pode deixar o medo dominar. Eu lembro um fato da minha filha, devia ter uns 4, 5 anos, né? E ela tinha que fazer um exame no balé para passar de fase, era uma coisa assim. E ela ficou com medo, né? E eu fui até conversar na escola, tudo, né? Para saber como funcionava. E o professor falou assim, muitas crianças desistem com medo porque tem que fazer esse exame. E eu peguei minha filha, não, você está treinando, nós iremos orar e Deus é contigo, confia nele, você vai passar no exame. Então, eu estava ensinando para minha filha que o medo, as circunstâncias vão se levantar, mas aquilo não pode paralisar, ela não pode desistir. É isso que eu quero dizer para você, você não pode desistir. Não deixe o medo dominar você. Você pode ir além. Se você confiar no Senhor, você pode ir além. Você pode vencer esse medo. Você pode ultrapassar essa barreira. Isso não é o seu fim. Tem pessoas que têm medo de morrer, que começam a passar mal em casa, né? E a medicina fala que as pessoas chegam no hospital com sintomas que a gente está tendo infarto, mas não tem nada. Só simplesmente por causa do medo. O que faz com as pessoas? Eu vou dar um outro grande exemplo, que é a passagem de Jesus Cristo fala para os seus discípulos ir para o barco, atravessar lá, e quando os discípulos estão no meio do caminho, né? Vem Jesus Cristo andando sobre as águas, eles se assustam com o fantasma, eles gritam de medo, com medo, né? E Jesus Cristo fala assim, calma, sou eu. E Pedro faz o quê? Se é o Senhor, manda ter contigo sobre as águas. E Jesus Cristo fala, vem Pedro. E Pedro começa a andar, ele tem uma atitude de ousadia, aquele medo inicial ali, ele não deixa dominar ele, e ele fala, é o Senhor, então começa a andar sobre as águas. Você vê que os outros discípulos deixaram o medo dominar, porque mesmo sabendo que era Jesus Cristo depois, vendo Pedro andar sobre as águas, eles ficaram dentro do barco,
paralisado. É isso que eu quero dizer para você, você não pode deixar. O medo pode paralisar e você perder a sua vida parado, não fazendo nada. Medo por uma coisa que às vezes nem existe, né? E os discípulos ficaram ali parados, mas Pedro começou a andar sobre as águas. Interessante que Pedro, quando ele olha para a força do vento, ele fica com medo. E quando ele fica com medo, ele começa a afundar. E ele grita: Senhor, me salva. E Jesus Cristo estende a mão. Imagina, Pedro estava andando, estava no barco, não conseguiram enxergar que era Jesus Cristo, pensaram que era um fantasma. Então Jesus Cristo estava a uma certa distância. Para Pedro andar na água, quando ele começa a afundar, Jesus Cristo poder estender a mão, significa que ele andou um bom pedaço, né? Sabe que você pode estar na mesma situação que Pedro? Você estava avançando, você teve uma atitude de ousadia, saiu do barco, começou a andar, não sei se era dirigir, se era no seu trabalho, começou a enfrentar as circunstâncias, você estava caminhando, você estava vencendo, mas de repente você recebeu uma palavra, uma sentença, alguma coisa que te paralisou, que você começou a afundar. Foi a mesma coisa com Pedro. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu lembro que eu trabalhava com contabilidade e tinha uma moça que fazia um serviço e só ela que fazia. E ela já estava acostumada há mais de um ano fazer e era tranquilo. Para ela era muito prático. Mas um dia ela foi fazer aquele serviço e ela errou. E o chefe trouxe uma sentença muito pesada sobre a vida dela, né? Dizendo que ela não era capaz, que ela não podia. E ela recebeu essa palavra como verdade e trouxe medo para ela. E ela perdeu a capacidade de fazer, ela não conseguia fazer, ela tinha medo de fazer aquilo que ela já estava acostumada a fazer. Tanto que ela pedia para mim e eu corrigi o serviço dela, ver se estava certo. E ela que tinha me ensinado a fazer aquele serviço. Ela sabia muito mais do que eu, mas ela fazia o serviço e passava para mim conferir. Por quê? Ela deixou uma palavra, uma sentença entrar no coração e o medo se instalou. Eu quero dizer para você que você é como Pedro. Você andou sobre as águas, você estava avançando, mas de repente você deixou essa palavra, ou essa situação, alguma coisa, e fez você ficar com medo, começar a submergir. Mas como Pedro, ele gritou por Jesus Cristo. Eu quero dizer a você, você pode clamar para o Senhor Jesus Cristo, dizer: Senhor, me ajuda, eu vou vencer essa situação, eu vou vencer esse medo, eu não vou ficar parado, paralisado, e você passar essa situação. Jesus Cristo está pronto para estender a sua mão e te levantar. E você continuar fazendo aquilo que você já fazia, que você já tinha condições, já estava acostumado a fazer, mas por causa de uma sentença você parou. Como eu falei, Deus não deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderança. Deus fala para você, como falou lá em Isaías: quando passares sobre as águas, eu vou estar com você. Quando passar pelo rio, o rio não vai submerger. Quando passar pelo fogo, não vai te queimar e nem a chama vai arder. Deus está falando: eu vou estar com você, eu estou com você. Confia que você vai passar todas essas limitações, tudo isso. Você não precisa ter medo, precisa confiar no Senhor. Eu declaro para você uma mudança na sua vida. A partir de hoje, clame ao Senhor, confie nele e você vai ver, fazendo tudo aquilo que você já fazia antes, aquilo que Deus te capacitou. Deus seja abençoado na prática dessa palavra. E eu creio, eu vou ver todos os projetos que estavam paralisados, você colocou numa gaveta, retornando, você cumprindo ele e você avançando. Eu vou ver seu testemunho.